Pessoal, vamos começar. Opa, deixa eu compartilhar a tela correta. Vocês estão conseguindo escutar? Que hoje eu não estou no meu computador, não sei se o áudio está muito baixo. Se estiver baixo, vocês me avisem. Não, tá ótimo. Então tá bom. Obrigado. Então vamos lá, lição 165, livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O título é Não Duvides. E o trecho do Evangelho diz o seguinte: o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago, está em Tiago, capítulo 1, versículo 6. E o que Emmanuel, mais uma vez, vai trazer para a gente, só confirmar as pessoas entrando aqui, O que o Emmanuel vai trazer para a gente, em relação a esse versículo? O que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então vamos lá, ele diz o seguinte: em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. A força coagulante de teus pensamentos, nas realizações que empreendes, procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma, porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que o conduzirão à altura que deseja atingir. A dúvida no plano externo pode auxiliar a experimentação, nesse ou naquele setor do progresso material. Mas a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para a frente, insistamos no bem, procurando com todas as possibilidades ao nosso alcance. Abandonemos a pressa e ouvidemos o desânimo. Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã. Vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos, aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente, eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo a inclinar-nos para a negação e para a morte. Então vamos voltar aqui ao comecinho da leitura. A lição, o próprio título, Não duvides. É uma lição que vai fazer a gente, mais uma vez, repensar, Emmanuel, ele, assim como a doutrina, traz para a gente com muita assertividade, com muita direção. Cabe a gente, naturalmente, escolher para onde a gente quer caminhar. E o próprio título, Não Duvides, e o comentário de Emmanuel, ele nos ajuda também a pontuar justamente essa questão da gente crer, da gente não duvidar, da gente acreditar. A partir do momento, a gente está aqui no estudo do Centro Espírita Emmanuel, a gente está buscando uma instrução, baseado no Evangelho de Jesus, baseado nas obras no momento de Chico Xavier, com auxílio de Allan Kardec. Muitas vezes a gente cita trechos trazidos por Kardec. É uma junção desses três pilares, Evangelho, Kardec e Chico, para que a gente tenha essa instrução. E com essa instrução a gente tem uma fé raciocinada, não uma fé baseada em milagres, uma fé baseada em opiniões pessoais minhas ou de qualquer pessoa. Tudo que eu e o André e qualquer pessoa do Centro Espírita Emmanuel estiver falando aqui vai estar sempre embasado no que está aqui, nos livros. Não é nunca do que está opinião própria da nossa cabeça. E não duvidando
a gente tem uma possibilidade enorme da gente seguir de acordo com a lei, né? Com a lei divina, né? A lei divina que é justa, que é sábia e que é verdadeira, né? Quando a gente não crê, quando a gente tem essa instrução, né? A gente tem a fé, mas a gente não consegue fazer aquele trabalho íntimo nosso, a gente tem uma possibilidade maior de questionar, né? O maior exemplo, né? O André repete muito, eu eventualmente repito também, né? Judas teve instrução com Jesus, né? Tinha fé, mas no momento do seu trabalho, no momento da sua prova, ele negou Jesus, né? Foi contra a lei divina, foi de acordo com o seu, né? com a sua intimidade, com a sua bagagem, com a sua experiência, sem Jesus, né? A gente vai juntando. Hoje a gente tem a consciência, né? Através dos estudos, que nós temos reencarnações, né? que nós temos imortalidade da alma, né? Que são um dos 15 princípios fundamentais da doutrina espírita. A partir do momento que a gente não duvida da reencarnação, da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito, né? E de tantos outros princípios que a gente repete, a gente começa a ter uma chance um pouquinho, né, maior com o nosso esforço de caminhar de uma maneira diferente, talvez como a gente tenha caminhado em outras encarnações, e ao mesmo tempo, mesmo a gente dizendo que acredita, que a gente crê nisso, a gente, muitos momentos, a gente erra em literalmente não acreditar, em duvidar, né? Ou por falta de experiência nossa mesmo. A gente está aqui batalhando, né? Mas nós temos ali quantas gravações sem Jesus, quantas gravações sem Evangelho, né? Então é uma constante busca. A gente lê a mesma coisa centenas de milhares de vezes e ainda assim a gente, no momento de prova mesmo, a gente vacila. A gente nem sempre consegue exercer aquilo que a gente está computando, né? E o Evangelho, o trecho do Evangelho fala: o que duvida, né? Nós que duvidamos, o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançado de uma parte para outra, né? Como se fosse um barco sem direção, um barco sem vela, né? Soprou para lá, soprou para cá e vamos indo levando, né? E vamos ali deixando a coisa acontecer. Mas a gente, com muita humildade, com muito esforço, né? Com tantos exemplos, a gente pode endireitar esse barco nosso, endireitar essa vela, colocar ele de acordo com, né, com a direção do vento e seguir adiante. Mas, lei divina, né? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio está para todos nós, ninguém é privilegiado, né? Então, cada um escolhe se quer ou não quer aferir ali o seu leme para seguir. E Emmanuel vai trazer aqui, né, mais uma vez com, né, esse capítulo aqui, dava para a gente ficar falando horas e horas e horas aqui, o quanto é importante para a gente, se a gente quiser, não duvidar, né? O simples fato da gente crer, da gente se buscar essa instrução, a gente vai ter condições de aceitar, né? A condição de aceitar, né, é algo que nos traz uma, como que eu posso dizer, nos traz uma leveza, nos traz uma tranquilidade, por aparentemente pior que possa parecer, né? Por que eu nasci com alguma questão de saúde? Por que eu tenho 1 milhão de desafios no meu dia a dia, seja N desafios, cada um com a sua prova, cada um, né, com o seu fardo, né? Por que isso? Né? A partir do momento que a gente estuda, né, que a gente não duvida da lei, a gente não duvida que existe ação e reação, que existe plantio e colheita, a gente consegue trabalhar, seguir de uma forma mais tranquilizadora. Por mais que a gente ainda seja imperfeito, por mais que a gente ainda queira o imediatismo, né, de resolver aquilo para ontem, né? Nós ficamos quantos milhares, milênios aí agindo sem Jesus, e a gente quer, às vezes, numa encarnação de 50 anos, 80 anos, 100 anos, resolver o que a gente está há 200 mil anos para trás fazendo de uma forma diferente, né? Enfim, vamos comentar agora o que o Emmanuel está trazendo. Aí ele fala assim,
em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. Né? Então ele fala, ó, não permita que a sombra dite o caminho, né? Ou melhor, não permita que a dúvida dite seu caminho, para onde você vai, o que você vai fazer, né? A partir do momento que a gente tem essa dúvida, a gente perde uma chance enorme de aprender a perdoar, aprender a ser fraterno, né? A enxergar as situações, as provas, né? Nós estamos no mundo de provas e expiações, nós somos espíritos imperfeitos ainda, então nós temos muita coisa a ser resolvida, né? E com a dúvida a gente vai retardar muito isso. E no Evangelho fala, quem tem a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, né, vai conseguir, vai prosperar. Então, assim, Emmanuel não está sugerindo para a gente virar um missionário de ontem para hoje, mas é trabalhar humildemente, né, um pouquinho ali, um degrauzinho por dia, né, conversando, dando um bom dia para uma pessoa, né, dando um abraço, dando um oi, escutando, trabalhando, né, promovendo o de melhor que a gente puder. Aí ele fala, a força coagulante dos teus pensamentos, né, o nosso pensamento é matéria, né, a gente, né, o André que explica isso muito bem, mas o nosso pensamento, a nossa mente, ela nos move, ela gera, ela é matéria. A gente costuma dizer, né, o Evangelho diz pra gente que não existem doenças, existem doentes que geram doenças. Então, assim, o nosso pensamento, ele determina o nosso envoltório, determina quem nós somos, determina uma série de situações que poderíamos ter, né? Então é a gente ficar vigilante com o que a gente está externando, com o que a gente está pensando, né? O André repete muito e eu também repito, do Marcos 7,15, Evangelho, né? Nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai do homem contamina o homem. Ou seja, esse pensamento, né? Estou externando algo não tão positivo, né? Estou em primeiríssimo lugar externando algo que está fazendo mal para mim, né? Que eu estou aqui usando dessa força, dessa matéria, dessa sintonia que a gente exerce, né? Como algo que vai gerar situações não tão boas. Então é vigilância, né? Então a força coagulante dos teus pensamentos nas realizações que empreendes procede de ti mesmo, né? E Emmanuel está afirmando, essa força, ela procede da gente, então é responsabilidade nossa, não é responsabilidade de mais ninguém, aquilo que eu promovo, aquilo que eu exerço, né? Eu posso não ter afinidade por A ou B, eu posso ter uma série de provas íntimas minhas, né, que vai me fazer ter ali necessidade de um trabalho íntimo meu, mas tudo isso está escrito aqui, ó, procede de ti mesmo, ou seja, procede da gente, sai da gente, né? Então, a força coagulante dos teus pensamentos, nas realizações que empreendes, procede de ti mesmo, das entranhas da tua alma, porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus e o conduzirão à altura que deseja atingir, né? Então, ó, a gente ficar vigilante com o que procede da gente, né, das entranhas da nossa alma, né? Assim, está gravado no nosso passado, na nossa mente, né, no nosso subconsciente, está tudo guardadinho ali, mas somente aquele que confia, né? O que vem a ser se confiar, né? Confiar na lei, trabalhar sem pedir nada em troca, aprender a perdoar realmente, aprender a perdoar verdadeiramente, né? E ele afirma, ó, somente aquele que confia consegue perseverar, né? Então, a partir do momento que a gente não confia, que a gente não trabalha, que a gente não acredita, né, a gente vai evoluir do mesmo jeito, só que a gente vai sofrer muito mais, a gente vai ter um desafio, uma prova muito maior, né? No levantamento dos degraus, né? Nessa nossa evolução, a gente não está parado, a gente vai sempre progredir, mesmo que demore milênios, mas vamos indo a passo de tartaruga, né? Então, se a gente optar por acreditar, a gente vai minimizar esse desafio, minimizar essa evolução e progredir, né?
Então, nesse levantamento dos degraus, né, que são as nossas provas, né? Como eu disse agora há pouco, nós estamos no mundo de provas e expiações, todos nós temos desafios, e está com a gente, né? Está procedendo da gente, né? Procede de ti a possibilidade de agir, de mudar, de trabalhar, de perdoar, de ser fraterno. É algo que a gente também repete, mas é a oportunidade que a gente tem diante do pior, diante do desafio maior que a gente tiver, exercer o melhor, né? Às vezes a gente fala assim, parece até uma coisa meio estranha, né? Agir melhor diante do pior, mas é justamente a chance que a gente tem. Em muitos momentos a gente precisa de fato de ter essa situação desafiadora para que a gente exerça de fato aquilo que a gente está aprendendo, né? Se a gente for conversando aqui, cada um vai ter um seu exemplo de exemplos do dia a dia ali de cada um, o quanto que a gente tem desafio, mas com esse desafio a gente promove algo de melhor, a gente aprende, a gente exemplifica, né? E a gente trabalha. E aí ele fala, a dúvida no plano externo pode auxiliar a experimentação, né? Ou seja, Emmanuel fala para a gente não duvidar da lei, não duvidar da lei de causa e efeito, não duvidar da reencarnação, não duvidar de tudo aquilo que cada um tem, da sua bagagem. Porém, essa dúvida no plano externo, né, materialmente falando, pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do progresso material, né? A gente opta vamos usar a palavra duvidar, né? A gente opta por duvidar da lei divina. Não acredito nisso, não acho que não faz nenhum sentido, vou pelo outro lado mesmo. Tudo bem, lei de causa e efeito, ou melhor, livre-arbítrio para cada um, né? Cada um escolhe o que quiser, né? E isso pode auxiliar essa experimentação. Ninguém vai proibir a gente de experimentar, né? Ele fala, nesse ou naquele setor de progresso, mas a hesitação no mundo íntimo, ou seja, mas a dúvida, né, íntima nossa, né, aquilo que o ladrão não rouba e a traça não corrói, que está dito no Evangelho também, né, é o dissolvente de nossas melhores energias. Então a gente pode passar a nossa encarnação inteira aqui agora, né, nesse momento, indo pela experimentação material, duvidando, indo contra a lei, né, escolha nossa, cada um faz aquilo que deseja, né? Vai trazer talvez ali uma coisa boa momentaneamente, durante alguns anos, ou vou passar essa encarnação inteira totalmente oposto àquilo que a gente leu aqui, tudo bem, cada um escolhe, mas a conta vai chegar em algum momento, né? A colheita ela vai ser feita, né? E essa dúvida exercida por nós, ela vai dissolvendo as nossas melhores energias. Isso vai repercutir em algum momento, seja nessa, seja na próxima ou nas próximas encarnações. Então, como a gente está hoje reencarnado, lendo isso aqui, a gente sabe que se a gente virar a chavinha, se a gente mudar de caminho, mudar de direção, a gente já pode começar a promover algo de melhor na gente. A gente vai se reequilibrar, a gente vai ter essa vigilância, né? E vamos ali minimizando aos pouquinhos, aprendendo um pouquinho, aos pouquinhos servindo, ajudando, né? E trabalhando, né? Com a nossa pequenezinha, né? Nós somos um cisquinho, né? Chico falava isso, mas tendo olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Ou seja, tendo essa humildade de seguir a jornada. E aí Emmanuel fala esses dois parágrafos seguintes aqui, ó. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo, né? Então, são escolhas, né? Agora, eu estou duvidando de tudo, eu estou totalmente oposto à lei divina. A gente, né, dando um exemplo, né, fictício, estou lendo essa lição aqui, não concordo com nada que está escrito aqui, para mim isso não faz nenhum sentido, né? Então eu estou fora da lei divina, estou oposto ao que o Evangelho está trazendo, ao que a doutrina está trazendo. Ok, são escolhas, cada um faz a sua. Agora, quem duvida de si próprio,
né? A gente está perdendo uma oportunidade enorme de terminar essa encarnação melhor da maneira que a gente iniciou, né? Agora, duvidando da gente mesmo, a gente perturba o auxílio que nós também temos direito. Todos nós temos esse, não é exatamente direito, todos nós temos auxílio, todos nós temos amparo, todos nós temos nossos mentores, temos aqueles irmãos no plano espiritual que têm afinidade com a gente, que estão ali prontos para ajudar, né? Eles estão ali vibrando na frequência 10, né? Eu estou aqui com essa dúvida vibrando na frequência 5. Eles estão ali, do nosso ladinho ali para ajudar. Mas a gente não está conectado, a gente não está vibrando, a gente não está sintonizado com eles, por escolha nossa. E aí a gente perde essa chance enorme e gigante de ter esse auxílio, né? E ninguém pode ajudar aquele que se desajuda, né? Por isso, a gente sempre repete muito isso aqui. Não vai ser o médium, não vai ser o pastor, o padre, não vai ser absolutamente ninguém que vai trazer aquilo que a gente precisa. A gente vai receber auxílio, a gente vai receber exemplos, a gente vai receber N oportunidades, mas ninguém pode ajudar aquele que se desajuda, né? Então a gente andando com as nossas próprias pernas. A gente pode até ter um empurrãozinho ali, mas cabe a gente, com o nosso esforço, com a nossa boa vontade de caminhar. E compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para frente, insistamos no bem, né? Ele usa aqui, ó, insistamos no bem, né? Procurando-o com todas as possibilidades ao nosso alcance, né? É aquilo, né? Eu até anotei aqui para eu não me esquecer, que eu estava lendo mais cedo. Ajuda-te que o céu te ajudará, né? Então, ao invés de a gente ficar só pedindo, a gente faz prece. A nossa prece é uma prece de um pedinte, que a gente só está pedindo, mas ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Então, antes da gente pedir, vamos sintonizar como se fosse um rádio analógico de antigamente ali. Vamos sintonizar melhor ali para parar de ficar com essa chiadeira, para que a gente sintonize e a gente possa de fato receber essa ajuda, isso tanto que a gente pede, né? Mas por escolha nossa, né? Não vai ser na base do milagre, né, que a gente vai receber esse amparo, né? E aquele trecho do Evangelho também, né, que Jesus que traz pra gente, né, de que Jesus ele multiplica, ele não cria, né? Então da mesma maneira, a gente, como filhos de Deus, irmãos de Jesus, nós temos em nossas mãos, assim como Jesus teve tudo, mas ele não criou nada pra gente, ele exemplificou, ele mostrou o caminho, né? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então Jesus multiplicou os pães. Então a gente pode multiplicar o Evangelho em nós, a gente pode multiplicar intimamente o Evangelho, né? O exemplo, o amor, não duvidando, né? Por isso que essa lição é tão legal, é tão bonita, né? Não duvides, né? Vão multiplicar dentro da gente, né? Mas para que a gente consiga multiplicar alguma coisa, essa terra nossa tem que estar fértil, né? A gente vai jogar a sementinha na terra, se for um piso ali sem propriedades ali para essa sementinha crescer e prosperar, não vai adiantar nada, a semente vai secar e não vai dar em nada. É o mesmo caso somos nós. Se a gente tiver, né, com esse íntimo nosso aqui, quase que um chão de cimento, a gente vai jogar essa semente e não vai dar em nada, né? Então, assim, é um trabalho contínuo, com muito esforço, com muita perseverança, né, para que a gente tenha essa receptividade de tanta coisa boa, tanto auxílio que a gente recebe, né? A gente vai no Missionários da Luz, o André deve estar chegando aí, vai assumir pra gente, quantos irmãos estão aqui participando no capítulo 13 aqui da reencarnação de Segismundo, né? A quantidade de energia, a quantidade de tempo, a quantidade de envolvimento no plano espiritual para a reencarnação de um irmão, né?
Cada caso é um caso, né? Mas no caso do Segismundo, ele tem os méritos dele de ter conseguido, né, essa série de auxílios. Da mesma maneira, ele também plantou uma série de situações na última encarnação que vai repercutir em quem ele, como ele retornará, o que ele vai passar, enfim. Mas é a chance que a gente tem de multiplicar intimamente na gente essa sementinha do Evangelho, essa sementinha do bem em nós. E aí, seguindo a leitura, Emmanuel fala assim: abandonemos a pressa e ouvidemos o desânimo, né? Ouvidemos esqueçamos, né? Então, abandone a pressa e esqueça o desânimo, né? Às vezes, eu falei agora há pouco também, às vezes a gente está com uma pressa danada de resolver algo que a gente ficou 200 encarnações anteriores promovendo, né? Então, muita calma, né? Lembrando que nada é injusto, nada ocorre sem que tem que ocorrer, né? A gente tem o nosso fardo que a gente dá conta de levar, não existe injustiça, então nem eu, nem ninguém aqui desse estudo, nem ninguém desse planeta vai ter um fardo maior do que dar conta de suportar e de seguir. E a gente vai pegar esse fardo sem duvidar, se a gente quiser, né? Mas como Emmanuel está sugerindo aqui, e vamos ajustando para que chegue um momento que esse fardo já fique levinho e a gente prossiga, né? Renunciando alguns momentos, né? Indo contra a nossa vontade íntima, como Paulo, né? Eu também sempre repito isso, né? Apóstolo Paulo, ele fala: já não faço mais o que eu gosto, porque nem sempre o que eu gosto faz bem para mim. Ou seja, abrir mão em muitos momentos, né? E sem pressa, sem questionamento, sem nada, simplesmente seguindo. E aí Emmanuel fala, né? Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã, né? Estão trabalhando. Não importa que as coisas comecem, né, assim, as colheitas comecem a acontecer hoje, acontecer amanhã, acontecer na reencarnação seguinte, acontecer daqui 50 anos, né? A questão não é essa. Para a gente são 50 anos, mas nós somos espíritos imortais, né? Quantos milênios de anos nós já tivemos, e essa nossa vivência de agora é um piscar de olhos né, na magnitude aí né, de tudo que ocorre, né, que a doutrina traz para a gente. Então, mantenha calma, né? Não tenha pressa. Aí ele fala, ó: vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos, né? A gente sempre repete isso. Tem a chance de trabalhar, tem a chance de fazer alguma coisa boa, alguma coisa que vai gerar um benefício, né, para o outro, né? Algo que está na nossa alçada aqui para a gente fazer. Vale trabalhar e fazer o melhor. Vamos fazer o melhor que a gente puder, aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos, né? Eu acabei de falar, a gente às vezes faz a prece, a gente está pedindo, mas o Evangelho traz N exemplos para a gente que a gente não precisa de fazer, né? Ou melhor, a gente não precisa de pedir. A partir do momento que a gente fizer, nós teremos, né? E Jesus, ele disse para a gente, né? Ele nunca disse assim: eu te curei, né? Ele disse: a tua fé te salvou, a tua fé resolveu, a tua fé te curou, né? Ou seja, você trabalhou, você fez, você exemplificou, né? E isso vai repercutir, né, a cada um com seu tempo, né, a cada um com seus desafios, mas a cada um segundo as suas obras, né? Kardec traz para a gente, eu não tenho aqui de cor qual livro, acho que é a Gênese, mas se estiver errado, depois, se alguém souber me corrigir, aquele trecho que Jesus cura ele cura os 11, ele cura aqueles que têm, não me fugiu o nome, mas Jesus, ele oferece a cura, mas a pessoa, nós voltamos a enfermar, né? Mas a cura está aqui para todos nós, né? A cura está aqui, né? Que é o trabalho, que é a oportunidade que a gente tem de agir. Aos 10 leprosos,
Isso, os 10 leprosos, né? Jesus cura os 10 leprosos, né? Porém, 9 voltam a ficar doentes, voltam a enfermar, mas um só permanece, né? O que ele quer dizer com isso? Que é com a mudança íntima, com a oportunidade que a gente tem de trabalhar, de exercer, de exemplificar algo a partir das nossas escolhas, a partir daquilo que a gente promove, né? Sem duvidar, né? Por isso que esse capítulo é tão importante, esse não duvides, né? Não duvides, esse capítulo ele poderia ser como se fosse um anexo de todos os outros capítulos e talvez de todas as leituras que a gente já fez até hoje, porque não adianta nada a gente ler, mas a gente não acreditar, né? A gente achar que não faz sentido nenhum isso que a gente está aprendendo aqui, né? Então, a partir do momento que faz sentido, tudo já vai ser repassado de uma forma diferente. E aí ele fala assim, vai trabalhar e fazer o melhor que pudermos aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazermos aquilo que buscamos. E no último parágrafo, Emmanuel fala para a gente avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente. Eis a fórmula do caminho de caminhar com êxito, né? Então a gente pergunta, né, intimamente, a gente, o que eu preciso de fazer para ter uma vida mais tranquila, para ter, né, aquilo que eu gostaria de ter, né? A gente às vezes adora perguntar, questionar, pedir, né? Mas Emmanuel afirma aqui, amar, aprender e servir infatigavelmente, ou seja, fazer isso 24 horas por dia, né? Amando, perdoando, servindo, trabalhando, né? Essa é a fórmula do caminho com êxito ao encontro da nossa vitória, né? Então é a gente sintonizar as nossas escolhas, se a gente desejar, nisso aqui, em amar, em aprender. O que a gente está fazendo aqui hoje? A gente está se instruindo para que a gente tenha uma fé raciocinada, uma fé baseada nisso aqui, nessas leituras trazidas pela espiritualidade, por Chico Xavier, por Emmanuel, né? Uma interpretação de um trecho do Evangelho dito por Jesus. Então a gente está, né? Jesus, Chico Xavier, Kardec, Emmanuel, a gente está com esse material aqui enorme, maravilhoso, e cabe a gente pegar isso e fazer essa fórmula do nosso caminhar com êxito. Está escrito aqui o que a gente precisa para a gente caminhar com êxito, né? Amar, aprender e servir, né? Ao encontro da nossa vitória íntima. E nessa peregrinação incansável, né? Ou seja, não é fácil, né? A gente não vai resolver em tão pouco tempo uma encarnaçãozinha dessa nossa, que é um cisco no contexto da nossa, né, de tantos anos, milhares e milhões de anos que nós temos gravados no nosso passado, no nosso subconsciente, né? Então, nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o freio do derrotismo, a inclinar-nos para a negação e para a morte, né? Então, assim, eu anotei aqui também para eu não me esquecer, né? Às vezes a gente, dando um exemplo nosso, assim, né? A gente não dorme bem, a gente acorda de madrugada, a gente acorda cansado, acorda com dor de cabeça, ou passa um dia estressante, ou acontece uma situação aí no nosso trabalho, na nossa família, a gente entra em desespero, entra em pânico, né? Aí a gente faz uma reflexão íntima nossa. Por que eu estou assim? Eu creio, eu acredito na lei, eu acredito na reencarnação, eu acredito na imortalidade da alma, eu acredito que a lei divina é justa, é sábia, é verdadeira, que a cada um segundo as suas obras, né? Aí eu penso, poxa, mas eu estou aqui fazendo tanta coisa boa e só está acontecendo situações menos boas comigo, né? Então, assim, é a gente ir ligando, como se fosse um quebra-cabeça mesmo. A gente vai colocando ali as palavras, colocando os exemplos, colocando os desafios que a gente tem. Mas, se a gente ler essa lição aqui, não duvides, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu desafio, né? Ele fala aqui, não importa que a nossa conquista surja hoje ou amanhã, né?
a gente quer o imediatismo, mas a gente tem que lembrar que a gente tem só de pensamento contínuo, que é o raciocínio nosso aqui de ser humano, que consegue pensar. Nós temos 200 mil anos. Fora os 200 mil anos, quantos milênios que nós tivemos também. Então, mas só nesse período mais curto, quanto que a gente já gerou, que está repercutindo em quem a gente é, em que a gente tem, onde a gente está. Então, assim, é uma lição maravilhosa para a gente, se a gente quiser, né? Essa aqui é uma receita de bolo mesmo, assim, é um manual. Fala, ó, tá aqui, não duvide, prossiga, né? Tenha paz, tenha fraternidade, saiba perdoar, que a gente tem uma chance enorme de ter essa aceitação, né? Não é achar que é contentar, que achar que tá tudo ruim, que eu vou sentar nessa cadeira aqui, vou desanimar, aceitar tudo como está. Não é isso. É justamente o contrário. É a gente se posicionar na cadeira, entender que a lei é justa, entender que a gente está tendo essa repercussão, né, geradas por nós mesmos, que nós somos co-criadores de nós mesmos. Não foi meu pai, nem minha mãe, nem meu irmão, nem o presidente do meu país, ou meu colega de trabalho. Não foi absolutamente ninguém que está gerando aquilo que está aqui. Que o ladrão não rouba e a traça não corrói, até repito. Mas é um sentimento íntimo nosso. E a gente pode, sem duvidar, sintonizar, nos reequilibrarmos e seguirmos. Então essa lição, depois, se alguém quiser, lê de novo em casa. Tem só escrever no Google, Fonte Viva, capítulo 165, não duvides, né? É uma lição que vai trazer tanta coisa boa pra gente, né? Então é isso. O entrou. Boa noite a todos, e se alguém quiser comentar, falar qualquer coisa, lembrem-se sempre que o estudo é com participação. Tá bom? Boa noite e até. Bom, boa noite, né, a todos também, né, sempre agradecendo a Jesus essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Foi ele que disse, onde estiver dois ou mais reunidos.